dizer que toda a Bíblia ela é sistematizada, né? Então, o estudo teológico pega cada doutrina bíblica e sistematiza. O que quer dizer sistematiza? Quer dizer que vai reunindo as informações que procedem de cada área da teologia, vai organizando para ficar mais fácil esse estudo. A escatologia ela é uma área da teologia sistemática, certo? Por que a escatologia tem um livro só para ela? Assim como, por exemplo, a cristologia, né? Tem um livro. Na verdade, cada matéria poderia ter um livro, né? Separadinho. Porém, gente, a escatologia é bem complexa, tá? Não é tão complexa assim, a gente acaba complicando mais do que devia, tá? E tem várias linhas de interpretação. Qual que é o meu objetivo aqui com vocês na aula de escatologia? Abrir o máximo para perguntas e simplificar o máximo o conteúdo do livro. Simplificar o máximo o conteúdo do livro. Então, quando eu falei para vocês que essa matéria, eu não vou dar essa matéria de slide, é para proporcionar, pular muita coisa que está no livro, tá? Porque no slide a gente vai seguir direitinho aquilo que tem no livro, sim ou não? Sim. Só que eu vejo que não adianta a gente dar o conteúdo aqui de forma mecânica e vocês não entenderem absolutamente nada, tá? Então, eu vejo, né? Então, o professor, ele precisa conhecer a turma pelas perguntas que vocês fazem, pela carinha que vocês fazem. Eu vejo uma falta, não é uma crítica para aborrecer nem para humilhar ninguém, mas eu vejo uma falta de base, tá? De muita gente sobre a escatologia. E a sala precisa estar junto. Então, fulano, ciclano, tem uma base boa que a gente já pode aprofundar, mas não é esse o objetivo. O objetivo é nivelar essa sala para que todo mundo ande no mesmo conhecimento. Quem acha que já sabe o suficiente, aproveita a aula, né, para conseguir simplificar isso na sua cabeça, tá bom? Então eu vou abrir para perguntas, sim, eu sei que vocês têm muitas dúvidas, mas antes de abrir a pergunta eu preciso concluir uma linha de raciocínio. Se de repente a sua pergunta for algo que nós vamos falar, eu vou dizer para você, daqui a pouquinho a gente já vai falar sobre isso. Né? Porque talvez a sua pergunta está no capítulo 2, 3, 4, e a gente está no capítulo 1 ainda. Agora, se a sua pergunta não estiver, tá, dentro do que nós vamos abordar na aula de hoje, a gente tem muito conteúdo pela frente, a gente para e responde. Professora, a minha dúvida é não, nenhuma dúvida é idiota. Se você tem dúvida, ainda que seja para confirmar se aquilo que você está pensando é aquilo mesmo, você precisa perguntar. Combinado, gente? Combinado? Todo mundo combinou então. Então vamos lá. Escatologia. Eu vou mais ou menos apontando para vocês onde nós estamos. Eu estou na página 20. Não sei se para vocês é a mesma página, porque o meu livro é mais antiguinho, tá? Então assim, 1.1.1 escatologia. Tá? Então, a primeira coisa que eu quero trabalhar com vocês é o conceito de escatologia. Tá? Conceito de escatologia. Então, nós vamos, a minha vontade é pegar essa aula, acelerar na quinta marcha, empolgar, falar. Mas não, vamos com calma, tá? Para ninguém sair daqui muito eufórico e falar assim, nossa, foi muita informação, não entendi nada, tá? Nós temos, tá, na Bíblia, que é a revelação de Deus, certo? De maneira gradual e progressiva. Então, quando eu vejo Gênesis, eu vejo o início de todas as coisas. O livro de Gênesis começa no princípio. Criou Deus, os céus e a terra. O livro de Gênesis, então, começa no princípio. Esse princípio é um marco zero, né?
Então, Marcos é para quem? Agora eu vou fazer perguntas que vocês já sabem, já têm condição de responder. Esse princípio é um princípio de Deus? Sim ou não? Não. Esse princípio é o princípio do Espírito Santo? Não. É o princípio dos anjos? Não. Esse princípio é qual princípio? O princípio da criação da terra. Princípio da criação da terra. Muito bem. Resposta rápida e objetiva. Princípio da criação da terra. Por que Deus coloca o princípio da criação da terra como algo linkado intimamente, diretamente com o ser humano? Por quê? Porque toda a terra foi um berço preparado para que nesse berço o ser humano habitasse, morasse, se relacionasse com Deus, glorificasse a Deus, se relacionasse com o próximo. Então, a criação por si só, ela é incompleta sem o homem. E o homem é a coroa da criação e a válvula propulsora de tudo que acontece dentro da criação. Ou seja, todas as vezes que o homem tem uma atitude, essa atitude reflete diretamente no resto da criação. Foi assim, por exemplo, quando Deus criou o homem. Deus disse para o homem: você vai dominar a terra, você vai cuidar da terra e você vai lavrar a terra. Você tem uma consciência maior, você tem uma consciência mais excelente do que o resto da criação. Não foi isso? Agora, quando o homem pecou, as consequências também foram diretas na criação. Sim ou não, gente? Então, as consequências foram diretíssimas ali na criação. Então, toda a criação é um berço. Então, é por isso que o ponto de partida de toda a história da humanidade é: no princípio criou Deus céus e terra. Porque a humanidade está diretamente linkada à criação. Certo? Então, quando eu pego Bíblia, ela está dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. Testamento não atesta, não confirma, não carimba a vontade daquele que está escrevendo. Está boiando ou está acordado? A vontade daquele que está escrevendo. A Bíblia tem dezenas de autores, sim ou não? Sim. Porém, quem é o autor? O Espírito Santo. O Espírito Santo é? O Espírito Santo é? Deus. Essa é a resposta que eu quero, né? A resposta que eu quero, você tem que responder. Então, o Espírito Santo é Deus. Se o Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo está testando a sua vontade. E a vontade no Antigo Testamento é se manifestar como Criador e o Deus que resgata um povo, uma raça, essa raça humana, a partir de um único homem. Quem é esse homem? Abraão. E esse Abraão vai dar origem a Jesus. Agora tem o Novo Testamento. O Novo Testamento é a nova aliança, o novo tratado. E também uma nova forma de relacionamento entre Deus e o seu povo, que agora não se restringe mais ao povo de Abraão. Pelo que disseram a Abraão, a Jesus, nós somos filhos de Abraão. Pelo que Jesus respondeu antes que Abraão existisse, eu sou. Então, o que acontece agora? O Apocalipse, tá? O Apocalipse é a última vontade. O Apocalipse é o último registro. O Apocalipse é o último desejo daquele que sela, daquele que se revela, daquele que diz eu sou. Tanto que o Apocalipse começa com Jesus se apresentando como eu sou. E no livro de João, que é um livro diferente de Mateus, Marcos e Lucas, Jesus diz eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Mas agora ele diz coisas terrenas. Mas agora no livro de Apocalipse ele também se apresenta como eu sou, mas de coisas eternas. Certo? Então o Apocalipse é a última vontade.
última. Essa palavra última vai ficar gravada. Então, o Apocalipse é a doutrina das últimas coisas. Vamos relembrar o que é a doutrina. Todas as vezes que algo é falado no Antigo Testamento, repetido no Novo, é uma. Todas as vezes que Jesus fala uma única vez, é uma. Quem é que está conversando com João? Quem é que está conversando com João? Jesus. Se Jesus está conversando com João, o Apocalipse inteiro é uma doutrina. Certo? Agora, o Apocalipse é um livro diferente de todos os outros livros. O Apocalipse é um livro diferente de todos os outros livros. Porque, se nós observarmos, quem já é um aluno um pouquinho mais antigo, vai entender que os livros da Bíblia são divididos em categorias. Não é fica não. Você mata de tristeza, dá seu jeito de ficar bem. Então, o que eu tenho? Pentateuco. Por que o Pentateuco é dividido assim? Estilo literário, certo? Estilo literário, época de escrita, época de povo, certo? Eu tenho livros históricos, livros poéticos. Por quê? Qual é o estilo dos livros poéticos? Poesia. Proféticos, né? Profetas maiores, profetas menores, não é isso? Tem os evangelhos e atos. Depois eu tenho as epístolas, epístolas paulinas, epístolas gerais, certo? Então, o Apocalipse ele está sozinho. O Apocalipse, ele é da espécie do Apocalipse. Não tem outro livro na Bíblia que é comparado ao Apocalipse. Por isso que o Apocalipse, Danilo, Daniel, David, é tão difícil. Porque ele é um estilo diferente. Você trabalhou de duas? Vamos lá. Ok? Então, o Apocalipse é a doutrina das últimas coisas, certo? Então, agora eu estou lá na página 21. Logo a gente já vai abrir aí. E eu falei para vocês que eu quero falar menos do livro e mais da prática bíblica, certo? Então, vamos lá. E viu um novo céu e uma nova terra. Acharam? E viu um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus desceu do céu, adereçada como uma esposa ataviada do seu marido. Ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Deus limpará de seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Os que viu que estava sentado sobre o trono diz: eis que faço novas todas as coisas, e diz que o escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Certo? Olha só, nesse texto aí o autor continua dizendo o seguinte, que nesse texto ele vai ver um novo período da história da humanidade. Então, a primeira coisa que você precisa colocar na sua cabeça para você começar a entender o Apocalipse é que não existem padrões atuais, não existem padrões na criação primitiva. Quando eu falo de criação primitiva, é tudo aquilo que Deus criou com forma de excelência, tá? Que ainda que não fosse destruído, nem essas coisas, tem nenhum tipo de destruição, nenhum tipo de mutação, né? Pela ação humana, nenhum tipo de interferência, e nem aquilo que nós conhecemos hoje, com todo o desenvolvimento científico, não existe nada, nem padrão e nem parâmetro capaz de se parear aquilo que João viu. Porque tudo aquilo que João viu são coisas de um novo tempo, de um novo espaço e de uma nova realidade. Mas aquilo que João viu, Jesus mandou que João escrevesse. E como que Deus, a mesma coisa que Deus faz lá na Torre de Babel, Deus também faz com João. Estou dando um exemplo muito assim, mais simples para que vocês entendam. Deus não cria as línguas lá na Torre de Babel? E cada língua não é formada por sinais. Então, cada palavra da língua portuguesa não é formada por sinais que traduzem uma ideia, sim ou não? Sim. Então, tem que raciocinar rápido. Deus agora cria uma linguagem, como se Deus criasse uma linguagem para traduzir para João aquilo que é, aquilo que o ouvido não viu, aquilo que o olho
não, aquilo que ouviu não ouviu, aquilo que olhou não viu, aquilo que não chegou ao coração do homem. Deus agora vai criar na mente de João, vai mostrar para João coisas semelhantes àquilo que será. Então a primeira coisa, antes de você começar a ler o Apocalipse, é que você não vai imaginar assim, que literalmente, tudo que está escrito vai ter que está escrito. Que literalmente o céu tem uma medida de não sei quantos estágios, que literalmente são 144 mil pessoas que serão salvas. Deus está falando em códigos para que João entenda o princípio do céu. Deus está falando em códigos para que João entenda. Lembra que eu falo que Deus se abaixa a linguagem humana. Deus se abaixa a linguagem humana. Deus se abaixa tanto que Ele mesmo se tornou homem. Agora Deus está fazendo plausível para João. Deus está se mostrando de forma entendível para João. Como é que Deus vai mostrar o céu na sua plenitude para João, se Ele não reduz e mostra para João uma maquete? Certo? Como é que Deus vai fazer João entender a glória do céu, se ele não for tomado em todos os sentidos? Ouvido, audição, certo? Visão, todos os sentidos carnais são arrebatados, para que ele entenda corpo, alma e espírito, que eu falei para vocês na aula passada, corpo, alma e espírito, sejam totalmente arrebatados, para que ele entenda o que é que nos espera. Lembra que quando o pecado entrou no mundo, a nossa mente também fez. O espírito do homem é a lâmpada de... E essa lâmpada começou a se apagar? Não é isso? Mas quando aquilo que é corruptível se revestir, dá? E aquilo que é mortal se revestir, dá? O que vai acontecer quando nós chegarmos lá? Aptos a ver, aptos a ouvir, aptos a entender, aptos a passear na cidade, aptos a conversar com Jesus, aptos a ver Deus face a face, aptos para entender o mistério da eternidade. Mas enquanto João está em carne, João, eu vou te falar num simbolismo para que você entenda, tenha noção do que te espera. Então não é para eu desesperar. Quando eu abro a Bíblia e diz a besta que subia no mar, tinha não sei quantos chifres. O que é besta, professora? O que é chifre? Mas tem uma salva de ouro. Olha a oferta no céu. Tem uma salva de ouro lá no céu. Tem fumaça. Tem arco-íris lá. E como é que é? Entendeu? Então a primeira coisa que vocês precisam entender. Fez sentido? Ou não? O gato falou que não. Eu falei assim, nossa, Davi, eu não vou dar aula mês que vem, eu vou estar de férias. E ele, por que você não vai dar aula? Porque eu vou estar viajando, mas eu não entendi por que você não vai vir. Então eu sou diferente. Então, Deus tem misericórdia. Então vamos lá. As medidas da cidade, Deus agora vai diminuir em escala humana. Aí vem isso. Por isso que alguém pergunta assim, professor, vai caber todo mundo lá no céu? Deus está diminuindo em escala humana. Quem já pegou um mapa ou entrou lá no Google Maps e viu as escalas? A gente aprende isso, né? Que matéria a gente aprende na escola? Geografia. Então a gente vai... Vamos fazer em Ribeirão Preto uma escala menor. Para você fazer a maquete em Ribeirão Preto, levar para a escola, desenhar uma mapinha. Na nossa época era com papel. Já tinha um papel? Coloca um mais fino por cima, um mais grosso por baixo, faz a peleja lá, a professora lá dá um bicho. Não é? Então, olha só. Pega esse mapa para você ver e visualizar onde você mora. Deus vai diminuir a escala. É por isso que João vê Jerusalém descendo do céu. Certo? Ele vê descendo. Deus está diminuindo a escala e mostrando para João. Certo? Então vamos lá. Conceitos, tá? Jesus e a sua relação com a escatologia. Certo? Eu já quero ir lá com vocês. Em Colossenses capítulo 1. Vamos lá. Ler o livro em casa é obrigação de cada um. Ah, mas você não tem livro, você que não leu em casa.
Quem encontrou?